Denúncia. Vereador aponta que núcleo infantil de São João Batista teria separado crianças pretas e brancas nas salas de aula. Paulo Lopes, Grande Florianópolis. Homem pula de caminhão em movimento para escapar de prisão por transportar cocaína. O ministro da Economia de Portugal em Santa Catarina. O ministro da Economia de Portugal participa de palestra sobre o futuro das relações comerciais entre Brasil e Europa. Decisão da Justiça Federal. Projeto do Parque da Marina da Beira-Mar Norte, na capital, tem licenciamento suspenso. Começou o Carnaval de Florianópolis. Tradicional bloco Berbigão do Boca leva milhares de pessoas às ruas da capital do estado. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com um caso pra lá de polêmico que ocorreu em São João Batista, cidade da Grande Florianópolis. Um vereador da cidade denunciou o que chamou de segregação racial em uma escola do município. De acordo com o parlamentar, a unidade separou crianças pretas e brancas em salas de aula diferentes. Acompanhe. A denúncia foi formulada no dia 17 de janeiro deste ano pelo vereador de São João Batista, Teodoro Marcelo Adão, do MDB. O parlamentar foi a um núcleo infantil após receber denúncias de pais no dia 11 de janeiro. Quando chegou à unidade, o vereador encontrou duas salas de aula. Em uma delas, apenas uma criança branca e as outras todas negras. Na outra sala, apenas crianças brancas. Eu quero acreditar que isso não fizeram isso por segregação, certo? A gente não pode estar separando crianças e também nenhum tipo de gênero. A gente tem que respeitar o espaço de todos. Em nota, a Secretaria de Educação de São João Batista negou as acusações e informou que a divisão das turmas foi feita de forma aleatória, com base nos cadastros dos alunos, e atribuiu o problema à falta de declaração de raça nos documentos, informação que seria de responsabilidade dos pais. A Secretaria informou ainda que não pretende alterar as turmas sem o consentimento dos pais. Em Joinville, a Polícia Civil apreendeu um símbolo supremacista branco nesta sexta-feira. Os agentes da Delegacia de Repressão ao Racismo cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência após uma denúncia feita pela OAB de Joinville. A bandeira tinha as iniciais dos estados do sul do país. A bandeira dos Estados Confederados do Sul dos Estados Unidos é um símbolo historicamente associado a supremacistas brancos. Também foram apreendidos símbolos nazistas. O alvo do mandado é um homem de 40 anos de idade. A suspeita da polícia é de que ele seja um dos líderes de uma célula nazista em Santa Catarina. E uma ação do Ministério Público do Trabalho retirou 2 irmãos da condição de trabalho análoga à escravidão. Isso em São José do Cerrito, na Serra Catarinense, nesta quinta-feira. O resgate ocorreu em uma propriedade da área rural da cidade. 2 irmãos foram encontrados em um barraco, sem higiene e segurança, inabitável, apenas com um chuveiro improvisado. Os trabalhadores praticamente ficavam no mesmo espaço que bezerros, ovelhas e porcos, já que as acomodações eram separadas dos animais apenas por ripas de madeira furada. O proprietário foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de redução à condição análoga de escravo. O GAECO deflagrou hoje um desdobramento da segunda fase da Operação Sodalitas Finis. 7 pessoas foram presas. Os agentes do GAECO cumpriram 7 mandados de prisão preventiva em 9 de busca e apreensão nas cidades de Chapecó, Florianópolis, Camboriú e Luzerna. Os mandados são um desdobramento da segunda fase da operação, deflagrada no dia 9 de fevereiro do ano passado. A Operação Sodalitas Finis já teve 4 fases e já resultou na prisão de uma pessoa. As investigações buscam desarticular uma organização criminosa que atua em Xaxim, no oeste catarinense e em outras cidades do estado. Os integrantes estão envolvidos em crimes como tráfico de drogas, homicídio e roubo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 50 quilos de cocaína na BR-101 em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis. O que surpreendeu os policiais foi a forma que o motorista encontrou para fugir da prisão.
A apreensão ocorreu nesta sexta-feira. A droga era transportada por um caminhão que desobedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu por 30 quilômetros, no sentido sul da rodovia. O veículo só foi interceptado porque a polícia bloqueou a pista com carretas. Ao perceber a barreira e para tentar escapar, o motorista pulou do veículo ainda em movimento. Um policial conseguiu subir na cabine e assumiu o volante antes que o caminhão batesse contra o posto da Polícia Rodoviária Federal. O motorista do caminhão conseguiu escapar por um matagal e segue foragido. No total, foram apreendidos 53 quilos de cocaína. O veículo e a droga foram levados para a Polícia Federal de Criciúma. E no norte da ilha, aqui na capital, a Polícia Militar descobriu uma residência usada para cultivo de skunk. No local, que fica no bairro Rio Vermelho, os policiais apreenderam 27 quilos de skunk, que é a droga conhecida como super maconha, 80 pés de maconha, insumos e outros equipamentos usados no cultivo e também outros objetos. Um homem e uma mulher que estavam no local foram presos em flagrante por tráfico de drogas e levados para a delegacia. A seguir no Band Cidade, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, ministro da Economia de Portugal discute o acordo Mercosul-União Europeia na Fiesc. Estes e outros assuntos, logo após o intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o Band Cidade para falar de política. É hora do comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Jornal. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. A batata de Lula da Silva está assando. É bem verdade que em fogo baixo. Vamos lá. Economia explica por que insatisfação com Lula transbordou da classe média para a baixa. É isso mesmo. E o Paraná Pesquisas, instituto acreditado, nessa semana fez pesquisa que nos dá um panorama. Vamos lá. Aqui nós temos o primeiro cenário da disputa presidencial. Bolsonaro já à frente de Lula, 36-33. Próximo telão. Aqui nós temos o panorama das regiões. Vamos ficar com o Sul. Enquanto Lula tem 23,6, Jair Bolsonaro 46,5%. E aqui em Santa Catarina, esse percentual suplanta a casa dos 50% tranquilamente. Vamos lá? Aí nós temos outro cenário, sem Lula e com Tarcísio de Freitas. Com Haddad pelo PT, Tarcísio à frente. E aí Ciro cresce e se aproxima de Haddad. Ou seja, Haddad, que é o melhor nome do PT depois de Lula, não sensibiliza. O PT e a esquerda só dispõem de Lula. Essa que é a grande realidade. Vamos lá? Aí nós temos um cenário onde Haddad perde ainda mais feio para Michele Bolsonaro. Próximo telão. Aí já é cenário de segundo turno. Bolsonaro abrindo 5 pontos em relação a Lula. Isso nunca ocorreu depois das eleições de 22. Vamos lá? Aí nós temos o panorama também regional. Veja, Bolsonaro com 57,5 contra 27,6 de Lula da Silva. Próximo telão. Lula perde para Michele. Veja, perde para Michele, é uma pequena margem. Mas a ex-primeira-dama já está à frente dele. Próximo telão. E aí nós temos, com Tarcísio de Freitas, nos calcanhares de Lula da Silva. Vamos ao próximo. Aí nós vamos fazer uma avaliação, divulgar a avaliação da administração federal, levantada, auferida pelo Instituto Paraná Pesquisas. Ótima e boa administração, 28,8. Ruim, péssima, 45 pontos percentuais. Aprova, 42. E para encerrar, esse panorama aqui, do Paraná Pesquisas, ainda é favorável a Lula. Porque quando vem o Datafolha,
o ótimo e bom fica em 24 pontos percentuais. É a pior performance, considerando os seus 3 mandatos como presidente. E lá no Nordeste, no eleitorado pobre e sem instrução, a derrocada é desesperadora para o PT. Já no IPEC, o antigo IBOP, foi feita uma pergunta. E se Lula da Silva deve ou não concorrer à presidência? 62% já colocam que ele sequer deveria concorrer. 95% dos eleitores de Bolsonaro se posicionaram assim. E 68% daqueles que votaram em branco e nulo também não querem Lula de candidato. E para fechar, até 30% dos eleitores de Lula em 2022 querem distância dele nas eleições de 26, enquanto candidato. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. O ministro da Economia de Portugal participou hoje de um encontro na sede da Fiesc, em Florianópolis. Em discussão, o acordo Mercosul-União Europeia. Os laços entre Santa Catarina e Portugal estão cada vez mais estreitos. Com a possibilidade de acordo entre os blocos econômicos do Mercosul e da União Europeia, um novo mercado pode se abrir para os empresários e produtores catarinenses. Nós deveremos, como um primeiro passo, aproximar bancos de desenvolvimento, o Banco Português, os nossos bancos, Badesco e BRDE, para fazermos exatamente uma ponte para que os nossos empresários aqui, ou da área do comércio e do turismo, tenham acesso a linhas de crédito que possam desenvolver parcerias conjuntas lá e aqui. Durante a palestra, o ministro da Economia de Portugal, Pedro Reis, afirmou que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul deve sair. Este acordo deve acabar com as taxações, que, segundo ele, são barreiras invisíveis, que freiam possíveis investimentos e acordos entre os dois continentes e que acabam prejudicando principalmente as pequenas e médias empresas. No último ano, Santa Catarina importou 315 milhões de reais em produtos portugueses. As exportações para o país foram bem menores, cerca de 68 milhões de reais. O voo direto de Florianópolis a Lisboa diminuiu a distância entre os países e abriu as portas do turismo catarinense para os europeus. Queremos aproveitar este momento que vivemos em Portugal de crescimento, de política económica com estabilidade, com fiabilidade, mas também uma aposta muito forte no desenvolvimento e no crescimento económico que as nossas empresas podem ter. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre suspendeu o processo de licenciamento ambiental do Parque Urbano e Marina da Beira-Mar Norte, em Florianópolis. A decisão foi da 3ª turma do TRF4. O despacho atende a um recurso impetrado pelo Ministério Público Federal e foi assinado pelo desembargador federal Roger Halpe Rios. O magistrado deu 30 dias de prazo para que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, se manifeste sobre o licenciamento. Para o desembargador, a decisão busca evitar prejuízos ambientais. A Prefeitura de Florianópolis já foi notificada e informou que vai recorrer da decisão para que seja mantido o entendimento inicial de que cabe ao Instituto do Meio Ambiente do Estado o licenciamento ambiental da obra. A expectativa é assinar a ordem de serviço para o início da obra no dia 23 de março, aniversário da cidade. O projeto vai ter uma marina com vagas públicas e privadas para 500 embarcações, parque público urbano e centro comercial com bares e restaurantes. O tempo neste fim de semana vai ser típico da estação mais quente do ano. Uma alta pressão no litoral sul do Brasil favorece a circulação marítima na faixa leste do estado. Começamos pelo sábado, que vai ser como está aqui no mapa com imagens da Epagre-Cirã. Tempo bom, sol entre nuvens no estado, com períodos de mais nuvens na faixa leste e aí uma chance de pancadas de chuva, especialmente na madrugada, início da manhã e a partir da tarde.
As temperaturas vão estar elevadas em todo o estado, máximas entre 28 e 38 graus. Confira aqui comigo. Em Florianópolis, mínima de 23, máxima de 27 graus. Em Joinville, variação entre 21 e 24. Em Blumenau, 21 graus de mínima e 28 de máxima. Em Mafra, mínima de 18, máxima de 29. Viramos a página, vamos mostrar aqui que Criciúma vai ter mínima de 20, máxima de 29 graus. Em Lages, variação entre 16 e 28. Em Campos Novos, 18 graus de mínima e 32 de máxima. E em Chapecó, mínima de 20 e máxima de 34. No domingo, o cenário não deve se alterar, não. Sol entre nuvens na maior parte das regiões do estado, com mais nuvens então na faixa leste. E aí, a ocasião para as pancadas de chuva típicas de verão. Confira agora as temperaturas do domingo. Em Florianópolis, mínima de 22, máxima de 27 graus. Jaraguá do Sul, variação entre 20 e 28. É a mesma variação prevista para a cidade de Itajaí, litoral norte. Em Canoinhas, Planalto Norte, mínima de 18 e máxima de 32. Mudamos de tela para mais informações do tempo. Tubarão, sul catarinense, variação entre 19 e 29 graus. Em São Joaquim, na Serra, mínima de 13, máxima de 28. Joaçaba, meio oeste, variação entre 17 e 33 graus. E em Concórdia, no oeste catarinense, mínima de 18 e máxima de 35 graus. A seguir no Band Cidade, o esporte com tudo sobre a última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. E veja também, Berbigão do Boca abre oficialmente o Carnaval de Florianópolis. Os detalhes na sequência após o intervalo, já voltamos. De volta com o Band Cidade, um dos maiores especialistas em implantes do Brasil está em Portugal para ministrar um curso para especialistas de 15 países. Fabiane Paza. O curso já reuniu mais de 280 profissionais em Florianópolis e agora chega a Lisboa. Mais de 20 especialistas vindos de países como Estados Unidos, Austrália, Japão, Espanha e Itália participam desta edição para aprender mais sobre o método desenvolvido pelo catarinense e que tem chamado a atenção da comunidade clínica internacional. O procedimento já foi utilizado em mais de 150 pacientes que vêm sendo acompanhado há mais de 8 anos, comprovando que trata-se de uma técnica não só eficiente, mas também segura. E é justamente a facilidade que tem para ser replicada que vem despertando o interesse de outros profissionais para esse tipo de formação. Desenvolvemos essa técnica para tratar pacientes com perdas ósseas severas, e isso virou uma grande inovação no mundo todo, porque é uma técnica mais simples, previsível, possível de ser feita por colegas do mundo todo. E estamos aqui em Portugal, ministrando o curso para colegas de 4 continentes, né? Profissionais experientes, interessados em aprender esta inovação em cirurgias e implantes dentários. A técnica, que é menos invasiva se comparada com outras utilizadas na implantodontia, vem sendo estudada e revisada pela comunidade científica. No curso, além da teoria apresentada pelo criador, os profissionais têm a oportunidade de exercitar o procedimento. Um passo importante para levar a expertise criada em Santa Catarina para tratar pacientes além fronteiras. Eles saem lá da Austrália, do Japão, da Rússia, enfim, do mundo todo para ir aprender uma técnica que é para ser mais simples, é para tratar os pacientes deles, nos consultórios deles, na semana seguinte, de forma mais simples e mais previsível. Então, é muito genial, muito fantástico, e é simples assim. Campeonato Catarinense, neste sábado, ocorre a 11ª e última rodada da primeira fase. 5 times já estão garantidos nas quartas de final. Avaí, Criciúma, Santa Catarina, Figueirense e Chapecoense. 6 clubes correm atrás das 3 vagas restantes. Todos os jogos ocorrem neste sábado, às 4h30 da tarde. Em Itajaí, o Marcílio Dias recebe o Figueirense. Na ressacada, Avaí e Criciúma. Em Nova Veneza, o Caravaggio recebe o Barra. Em Rio do Sul, o Santa Catarina encara o Concórdia. Em Xanxerê, a Chapecoense enfrenta o Joinville. E em Brusque tem Brusque e o já rebaixado Ercílio Luz. Cobertura completa do Jogo Aberto SC de segunda-feira. Está aberto oficialmente o Carnaval na capital do estado e a abertura se dá em grande estilo com um dos mais tradicionais blocos de rua da cidade, o Berbigão do Boca. O repórter Gabriel Felipe foi conferir.
A primeira festa foi lá nos idos de 1993. De lá pra cá, o Berbigão do Boca não parou mais de espalhar folia e alegria pelas ruas de Florianópolis. É claro que a vedete da festa não poderia ficar de fora, o berbigão, prato típico da culinária da capital. Há 21 anos, um concurso gastronômico elege os melhores pratos feitos à base dessa verdadeira iguaria. Neste ano, a Clarice e a Alessandra foram as campeãs dessa edição. Não esperava isso. Gente, eu estou muito feliz. Obrigada, obrigada, obrigada. Meu Deus! Obrigada, obrigada. Uma tradição do Berbigão do Boca são os bonecos gigantes, figuras que lembram as maricotas do boi de mamão, uma manifestação folclórica aqui da região de Florianópolis. Essas obras de autoria do artista Alain Cardoso homenageiam figuras marcantes da cidade. Nesse ano, o homenageado é o passista da escola de samba Copa Lorde, falecido no ano passado, o seu Lindinho. É muito importante quando um bloco homenageia alguém de uma escola. Foi um grande passista, uma pessoa que a comunidade adorava. E o Berbigão fazendo essa homenagem para ele, valoriza a nossa cultura local. E se você pensa que acabou a festa, não. Está enganado, tem muito Berbigão do Boca ainda neste momento em Florianópolis, portanto vamos ao vivo para o centro da cidade. O Gabriel Felipe está por lá e tem as informações. Gabriel, como é que está a animação por aí? Estou vendo que tem muita gente, não é? Olá, uma ótima noite para você, Rodrigo, uma ótima noite para todos que nos acompanham aqui na tela do Band Cidade. Você acompanhou aí na reportagem agora há pouco como foi a tarde do Berbigão do Boca e agora está acontecendo nesse momento o arrastão da alegria pelas principais ruas aqui do centro de Florianópolis. Você vê aí ao fundo os bonecos clássicos do Berbigão do Boca com personalidades da cidade. No total são 43 bonecos que representam justamente essas figuras marcantes aí da cultura da cidade, entre eles o Aldírio Simões, o grande incentivador da cultura da capital. Enfim, são vários bonecos que estão aqui e uma novidade desse ano é que essa foi a primeira vez que o Berbigão do Boca aconteceu completamente aberto, tá? Foi uma iniciativa do Ministério Público, então um acordo do Ministério Público com a organização, e o Berbigão do Boca aconteceu totalmente aberto ao público. Inclusive, hoje à tarde, o prefeito da cidade, Topázio Neto, fez a entrega da chave da cidade para o Rei Momo. O Rei Momo eleito para esse ano, ele fez a entrega da chave para o Rei Momo durante a tarde de hoje com o Berbigão do Boca. Enfim, você acompanha os bonecos agora nesse momento, os bonecos clássicos do Berbigão do Boca, aqui no centro de Florianópolis, bonecos representando, portanto, figuras marcantes aí da cultura da capital. E é isso, esse é só o pontapé aqui do Carnaval de Florianópolis, vem muito carnaval por aí, tem muito bloco, tem os desfiles aqui na capital, ou seja, o Berbigão do Boca é justamente o pontapé do Carnaval aqui em Florianópolis. Rodrigo. Obrigado, Gabriel, pelas informações. Vai longe a festa aí no Berbigão do Boca, nas ruas de Florianópolis, com muita alegria para todo mundo, com toda certeza. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Para rever o nosso conteúdo, acesse o portal TVBV Online, QR Code na tela para você. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana, uma boa noite. Imagens ao vivo do Berbigão do Boca mais um pouquinho para você. Até segunda-feira, tchau, tchau.